Deus é bom. Vamos lá, Apocalipse. Apocalipse 2. Espero que você não tenha fechado a Bíblia. Fechou mesmo, né? Ao anjo da igreja de Éfeso, escreva o seguinte: esta é a mensagem daquele que está segurando as 7 estrelas na mão direita e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Eu sei o que vocês têm feito. Sei que trabalham muito e aguentaram o sofrimento com paciência. Sei que vocês não podem suportar pessoas más. Sei que puseram à prova os que dizem que são apóstolos, mas não são. E assim vocês descobriram que eles são mentirosos. Vocês aguentaram a situação com paciência e sofreram por minha causa, sem desanimarem. Porém, tem uma coisa contra vocês. É que agora vocês não amam mais como me amavam no princípio. Vocês esqueceram o primeiro amor. Lembrem do quanto vocês caíram, arrependam-se dos seus pecados e façam o que faziam no princípio. Se não se arrependerem, eu virei e tirarei o candelabro de vocês do seu lugar. Mas vocês têm a seu favor isto: odeiam os que os nicolaítas fazem, como eu também odeio. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de comerem da árvore da vida que cresce no jardim de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, nos dê a sua palavra nessa manhã. Nos revele a sua vontade nessa manhã. Queremos sair daqui cheios do teu amor, preenchidos com a tua glória e com a vontade profunda e intensa de fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos, de sentir o que o Senhor quer que nós sintamos. Em nome de Jesus, usa-me simplesmente como um instrumento nas tuas mãos, como o camponês usa a enxada para lavrar a terra. A enxada não tem vontade própria. Eu também não quero ter palavras próprias. Eu quero simplesmente que o Senhor me use. Coloque em mim as suas palavras para pregar para esse povo, para essa casa. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Irmãos, vocês já perceberam que nós vivemos no tempo do fazer? Todas as pessoas querem fazer. Poucas pessoas querem ser. Nós temos refletido muitas vezes sobre essa tensão que existe entre o fazer e o ser. Nós vivemos numa sociedade onde o valor da pessoa está no que ele faz. E eu acho que isso veio desde lá da reforma industrial. O ser humano antes fabricava uma cadeira sozinho e pelo artesanato tinha a técnica toda para construir. Mas vieram as máquinas e a linha de produção. E o ser humano foi visto como um fator de produção nessas máquinas. Então você está sentado em fila, você e seus amigos, e passa uma esteira, onde você vai trabalhando. E começamos a ganhar o nosso valor na quantidade de peças que nós podemos produzir por dia. Hoje você é visto como aquele que produz. Se você não produzir, o seu valor é diminuído. Por que você estuda, por exemplo, 5 anos no ensino médio, ou 4 na nossa época? 5 na faculdade, depois mestrado para quê? Para aprender a fazer alguma coisa.
Você tem que aprender a fazer alguma coisa. Quando você está sentado numa mesa a ser entrevistado para o emprego, a pergunta é: o que é que você sabe fazer? Qual é a sua especialidade? Porque o mundo funciona assim, você tem que fazer. Isso entrou nas nossas famílias também. Nós, maridos, principalmente, a gente cai no erro. E esse é um pecado bem constante, de nos relacionarmos com as pessoas que vivem conosco pelo fazer. Porque nós reclamamos, não lavou a louça, não arrumou a casa, não engomou com qualidade, não fez, é fazer. E quando não faz, reunião familiar. Separação. Porque é fazer. O valor está no que ela ou ele faz. Essa lógica de pensamento entrou na igreja também. Eu estou a ler um livro de John Piper, e o título é Irmãos, Nós Não Somos Profissionais. E a luta de John Piper, a tese dele é... Essa mosca quer me beijar, ok? A tese de John Piper é: hoje nós temos cada vez mais pastores mais profissionais do que servos. Estão mais preocupados com o fazer, ter a excelência no que eles fazem, do que em ser, em ter caráter, em servir. Comece a prestar atenção. Quem é que nós metemos para liderar um ministério? Quem é que nós consagramos? Quem é que muitas vezes... É aquele que faz, é aquele que apresenta a profissionalização, é aquele que apresenta a excelência. O fazer nos cercou. Nos cercou. Esse é o nosso erro, mas não é um erro moderno, não é um erro novo. Também foi o erro da igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso era uma igreja robusta, não era uma simples igreja. E não era uma igreja pequena como a nossa, era uma igreja grande. E ela estava situada numa das mais importantes cidades da Ásia Menor. A cidade de Éfeso era uma cidade portuária, e os irmãos conhecem o movimento que existe nas cidades portuárias. Luanda, Benguela, por exemplo, onde tem porto, chega embarcações, chega produto e ela distribui para as outras províncias. Há muito movimento. A cidade de Éfeso também era tão movimentada como é a cidade de Luanda. Mas Éfeso não era uma grande cidade só porque era uma cidade portuária. Éfeso era uma grande cidade porque também era como se fosse a capital da idolatria. Existia um templo em Éfeso dedicado à deusa Artemis. E uma vez por ano acontecia a procissão na cidade de Éfeso. E todas as pessoas visitavam a cidade de Éfeso para adorar essa deusa Artemis. Uma vida consagrada aos ídolos. E as pessoas gostavam de ir para lá. Agora, imagine a cena. Uma igreja numa cidade que valoriza a idolatria, numa cidade com muito movimento financeiro, numa cidade de entrada e saída, importação e exportação. Aquela igreja tinha que ser realmente robusta. E tinha que trabalhar. Tinha que fazer. Tinha que fazer. E a igreja de Éfeso realmente fez. Fez muito. Vejam só o que é que Jesus diz sobre essa igreja de Éfeso. Ele diz assim: conheço as tuas quê? As tuas obras. Você não é uma igreja que cruza os braços. Se há trabalho, vocês perceberam que há trabalho, vocês são uma igreja que trabalha. Esse anúncio, por exemplo, que passou aqui da evangelização no sábado, a igreja de Éfeso diria: vamos todos em peso, e realmente apareciam. É uma igreja que trabalhava, não cruzava os braços. Jesus reconhece isso e elogia: eu conheço as tuas obras. Ele diz ainda: eu sei também que você não pode suportar os homens maus. Quando vem gente na tua igreja, eu sei que vocês não suportam homens maus. Homens que não têm consideração pelo outro. Homens egoístas, individualistas. A igreja de Éfeso não suportava. Ela trabalhava para que isso não existisse.
Jesus continua: eu sei que você colocou à prova os ensinos dos falsos apóstolos. Era uma igreja que tinha muito conhecimento. E sempre que o pastor convidava alguém aqui para pregar, os membros de Éfeso pesquisavam. Esse amigo do pastor está a falar o que está certo? Falso apóstolo. Mais ou menos o que acontecia em Bereia. Até Paulo, na igreja de Bereia, até Paulo foi analisado para ver se o que Paulo ensinava realmente era o que a Bíblia dizia. A igreja de Éfeso tinha isso. Nenhum falso profeta tinha voz e influência na igreja de Éfeso. Jesus continua: eu sei também que você odeia os nicolaítas. E você tem isso a favor porque eu também odeio os nicolaítas. E o que é o nicolaísmo naquele tempo? É uma heresia que entrou na igreja, em muitas igrejas da Ásia Menor, que pregava, os nicolaítas pregavam que o corpo, a carne, o material, pertence ao pecado e não pode comportar a presença de Deus. Por exemplo, Paulo diz que o vosso corpo é templo do Espírito Santo. Os nicolaítas diziam: não, matéria não pode ser casa do Senhor. E por matéria não poder ser casa do Senhor, você pode usar esse corpo da maneira que bem entender. Por exemplo, a prostituição, a imoralidade sexual não é um problema, porque isso é só matéria. Isso vai queimar, vai apodrecer, isso é só matéria. Então os nicolaítas, eles disseminavam imoralidades sexuais na igreja. A igreja de Éfeso disse: não, isso aqui não pega. Segundo, os nicolaítas disseminavam a adoração a vários ídolos, idolatria pura. A igreja de Éfeso disse: não, isso aqui não pega. Jesus elogia demais essa igreja. Ele diz: eu sei de todas as coisas. E se calhar essa é a primeira lição que nós podemos tirar nesse texto aqui, de que Jesus sabe todas as coisas que nós temos feito. Jesus sabe todas as coisas que nós deixamos de fazer por negligência. Jesus sabe todas as coisas que nós deixamos de fazer porque somos inconstantes demais. Jesus sabe. Tintim por tintim. Ele conhece a nossa história. Olha, ele desnuda a igreja de Éfeso e disse: eu sei tudo sobre você. Absolutamente tudo. E Davi fundamenta a omnisciência de Deus quando ele escreve Salmos 139. Davi diz: para onde eu fugirei da presença do Senhor? Se eu subir ao céu, tu estás ali. Se eu descer nas profundezas do abismo, tu ali também estás. Se eu olhar para o meu quarto, apagar a luz e dizer: as trevas me esconderão, o salmista diz: até ali as trevas do meu quarto serão luz diante dos teus olhos. Nada, absolutamente nada está escondido aos olhos do Senhor. Isso deve alegrar a igreja, principalmente aquelas que sofrem. Tem um monte de igreja sendo perseguida hoje, em nosso tempo. Tem um monte de irmãos a serem perseguidos por causa da sua fé. Novidade: o Senhor te conhece. O Senhor sabe tua história. E o Senhor te recompensará no tempo certo. Mas também, isso te conheço é uma palavra de terror. Além de me dar descanso, sabendo que o Senhor me conhece e me recompensará, também é uma palavra de terror, porque eu não tenho desculpas nenhuma para apresentar para Ele por causa da minha falta de obras, por causa do meu pecado. Não tenho desculpas nenhuma. Isso, de um lado, conforta e de outro lado, assusta. Bom, mas Jesus disse: eu tenho, porém, contra ti, apesar de você fazer todas essas coisas, que eu sei, tenho, porém, contra ti que você deixou
o primeiro amor. Você abandonou o primeiro amor. Eu tenho estado a ouvir muitos estudos sobre esse texto, muitas interpretações sobre o que significa abandonar o primeiro amor. E o comum, a maior parte das pessoas dizem que abandonar o primeiro amor é abandonar o fervor, a ternura, o fogo do momento da sua conversão. Aquele momento que você meditava, jejuava, orava, que você sentia os calafrios, que você amava o Senhor, que você fazia planos para com Deus e o tempo foi passando e você deixou. Pode ser uma interpretação para esse texto. Realmente precisamos acender a chama do avivamento em nosso coração. Só que esse não era o pecado da igreja de Éfeso. Porque Jesus diz, por amor ao meu nome, a igreja de Éfeso não tinha deixado de amar a Cristo. Por amor ao meu nome, ama. Vocês sofreram. Vocês passaram tribulações por me amarem. Então a igreja amava. O pecado que Jesus denuncia, aponta para a igreja de Éfeso, não é deixar de amar ao Senhor, é algo mais grave. Mais grave. Uma verdade do Evangelho estava a ser trocada por outra. É algo mais grave, que é o quê? Tem tudo a ver com a introdução dessa pregação. Um labor, um fazer, um trabalhar desassociado do ser. Porque para nós entendermos o que significa voltar ao primeiro amor, nós precisamos entender as frases de João, o mesmo autor do Apocalipse. Ele escreveu mais 2 cartas, 1ª e 2ª de João. E na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 19, João diz o seguinte: nós amamos porque ele nos amou primeiro. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. E ele continua. Isso é 1 João 4,19, certo? Continua em 1 João 4,9. 1 de João 4,9 diz assim: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por meio dele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou primeiro. Então o primeiro amor diz respeito a quem? Quem nos amou primeiro? Gênesis 1, a Bíblia diz, no princípio, Deus. Essa frase é tão simples, mas tão profunda, e nos mostra que Deus tomou a iniciativa de tudo o que diz respeito à nossa salvação. Deus nos amou primeiro, Deus se reconciliou conosco primeiro, Deus desceu, veio em busca primeiro, Deus primeiro, Deus primeiro, Deus primeiro. E crer que Jesus nos amou primeiro, nos dará um estilo de vida diante do cristianismo, diferente do estilo de vida diante do cristianismo do crer que nós amamos ao Senhor primeiro. Aquele que crê que Jesus amou primeiro a ele entende o que nós temos estado aqui a falar sempre. Entende a graça, portanto canaliza a graça para os outros. Deus me amou primeiro, entendo a graça, canalizo para os outros. Entendo o perdão, canalizo para os outros. Entendo o amor, canalizo para os outros. Quem entende, não, eu amei o Senhor primeiro, partiu de mim para Ele, logo, eu condiciono o amor a quem vai me amar primeiro. O perdão a quem vai ter iniciativa primeiro. Porque é de mim para você. Se eu me esforcei
para conseguir de Deus o amor, esforça-se para conseguir o amor de mim. Então eu tenho uma vida toda baseada no que eu consegui fazer para Deus, e eu exijo que você faça, lute e se esforce para conseguir comigo, ou também para conseguir com Deus. Segundo, me dará um coração que condena, que julga todas aquelas pessoas que não tiverem o mesmo esforço para conseguir, o mesmo empenho para conseguir. Porque se eu conseguir, por que você não se esforça também? São paradigmas completamente diferentes. Eu digo que cair nesse erro é mais grave que pensar que o Senhor não te ama mais. Deixa eu fundamentar na Bíblia como é que isso acontece. Deixa eu dar alguns exemplos. Gênesis 3:21. Gênesis 3:21. Aí está o cenário do pecado de Adão. Adão e Eva pecaram. O que aconteceu a seguir? Vergonha, desilusão, decepção. O que Adão e Eva fizeram logo a seguir para cobrir a sua nudez? Tiraram folhas e fizeram para si vestidos. É isso que acontece. Quando você peca, você quer cobrir a sua nudez, a sua culpa. Você fica numa situação onde aquilo te incomoda, você quer acabar com aquilo. E muitas vezes é pedir perdão, se reconciliar com o irmão, mas você quer fazer alguma coisa para resolver o seu problema. Adão e Eva encontraram folhas e cobriram a sua nudez. Deus desce, encontra Adão e Eva com folhas para cobrir a sua nudez. E Deus tem aí uma atitude muito interessante. Deus tira as folhas de nudez de Adão e Eva, faz um sacrifício e com as peles do animal que ele sacrificou por causa do pecado de Adão e Eva, veste-os. Isso para mim e para você deve significar o quê? Para resolver nosso pecado, Deus olhou para todo o esforço que Adão e Eva tinham empenhado para resolver o pecado e Deus disse: não é de vocês. Me dão isso que vocês estão a fazer porque é inútil. Tomem o que eu faço para resolver os vossos problemas. Então, quando você se esforça, fazendo para alcançar o Senhor diz: não é de você para comigo. No princípio, Deus é de mim para com você. Conseguem me compreender? Vamos para outro exemplo. Mateus 3,17. Mateus 3,17. Episódio: batismo de Jesus. Jesus está sendo batizado por João Batista. E a compreensão de Jesus podia ser: para Deus me aceitar, para que o Pai me ame, para que o Pai tenha prazer em mim, eu preciso completar a obra. Eu preciso fazer todas as coisas que Ele me mandou fazer, para que o Pai me ame. Mas antes mesmo que suba esse pensamento ao coração de Jesus, se ouviu uma voz do céu que dizia: este é meu filho, que me dá muito prazer. Oh Deus, eu ainda não morri na cruz. Você me dá muito prazer. Oh Deus, eu ainda não fiz a obra que mandaste para... Você me dá muito prazer. Não estou condicionando, mas você me dá muito prazer. Jesus podia pensar como essa igreja de Éfeso: tenho que trabalhar, tenho que fazer, tenho que suar, tenho que transpirar para ser aceito. Deus está dizendo para Jesus: antes de você terminar a obra, tu és meu filho amado, que me dá muito prazer. Outro exemplo, Lucas 10, a partir do versículo 38. Lucas 10, a partir do versículo 38.
Episódio: casa de Marta, Maria e Lázaro. Jesus vai visitar Marta, Maria e Lázaro. Marta, que convidou Jesus para entrar na casa, como uma judia zelosa que ama o Senhor, ela está preocupada em dar comodidade a Jesus, em arrumar a casa para Jesus, em cozinhar para Jesus, em lavar os pés para Jesus, em ver se Jesus está à vontade. É aquela visita que não para quando tem alguém, a dona de casa que não para quando tem visita. Quer mexer em tudo para que a visita sinta-se bem. Mas ao lado tinha a irmã Maria. E Maria estava nem aí com a arrumação da casa. O que Maria faz? Senta-se aos pés de Jesus. Olha, foca aqui. Marta, ela vivia com a consciência de que tem que fazer, menina, tem que fazer. Aí ela fica tão irritada com essa cena, ela cheia de trabalho e Maria aos pés de Jesus, fica tão irritada com essa cena, que ela chega na sala e começa a querer dar ordens para Jesus. Porque o paradigma é esse, irmão. Quando eu faço, eu tenho que exigir que os outros façam. E Marta chega lá na sala e diz: mestre, você não se importa? Olhem só como Marta se dirige a Jesus. Veja como é que o teu coração pode ser transformado se você desconsidera a graça de Deus em sua vida. Veja como você entra num momento de rigidez para com as pessoas ao seu redor. E ela diz: mestre, tu não te importas que eu na cozinha trabalho tanto e a minha irmã fica aqui sem fazer nada? Mas Marta não deu ponto final na ousadia dela. Ela chega a ordenar a Jesus. Jesus ordena que Maria vai me ajudar. Vê, irmão. Assim mesmo. Agora, a resposta de Jesus rasga o coração de todo aquele que ainda está posicionado na lógica do fazer. Porque Jesus diz assim, no versículo 41 de Lucas 10. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Oh, Marta. Todavia, só uma te é necessária. E a sua irmã Maria escolheu a boa parte. E eu não vou tirar isso dela. Não vou tirar isso dela. Maria escolheu a boa parte. Você está preocupada com muitas coisas. Muitas coisas inúteis e desnecessárias, secundárias. É a igreja de Éfeso. Trabalhavam, mas perderam a compreensão de que o Senhor não nos aceita por essas coisas. Não é por isso. E quando você perde a compreensão de que o Senhor não nos aceita por essas coisas, o amor ao próximo fica muito condicionado ao que eles podem fazer ou não fazer. Por quê? Porque você não entendeu que partiu de Deus para você. Você vai condicionar tudo, absolutamente tudo. Trabalhe, mas não perca o amor. Sabe o que, irmãos? Sempre que refletimos sobre essa carta de Éfeso, eu lembro que a gente pode se encontrar, somos amigos, Eusébio, amigo, Benjamin e tal, as pessoas com quem eu trabalho. Mas nós já caímos no erro de que a gente se encontra, não nesse ambiente de igreja, mas só estamos a falar de trabalho. Porque a nossa relação é trabalho, Antes do trabalho a gente é amigo. Vamos nos perguntar sobre a família, sobre os filhos, vamos nos afetar mutuamente, mas não, a nossa vida é trabalho. Expectativa. Não será assim no nosso meio. Aleluia. Lembrem-se de onde vocês caíram, o que aconteceu com vocês.
O que é mais grave que você pensar que o Senhor deixou de te amar? É você condicionar o amor de Deus para com você. E Jesus dá algumas lições. Apocalipse 2:5, ele diz: lembra-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as boas obras que praticava no princípio. Se você não se arrepender, eu virei a você e tirei o seu candelabro do seu lugar. Primeiro, lembre-se de onde caiu. Jesus não diz lembre-se quando você caiu, ele diz lembre-se de onde você caiu. Quando tem a ver com lugar e não tempo. Coração. Orientação do coração. Segundo, arrepende-te. Arrependimento tem a ver com uma mudança de consciência. Deixar de pensar, deixar de fazer. Irmão, nós associamos muito arrependimento a remorso, a choro. Se ele chorou, está arrependido. Tem remorso, está arrependido. Não tem nada a ver com isso. Você pode se arrepender sem chorar, sem estar triste. Arrependimento é mudar só, simplesmente. Você mudou, se arrependeu. Jesus diz, saia desse ponto onde você acha que é de você para Deus e vá nesse ponto onde você acha que é de Deus para Deus. Acabou, arrependa-se. E volte a praticar as mesmas obras desse ponto aqui onde você estava. Volte a praticar as mesmas obras. Quais mesmas obras? Relacionamento com o próximo baseado no amor que Deus derramou sobre você. E é um relacionamento puro. Um relacionamento de amor. Um relacionamento de graça. 3 conselhos muito práticos para a gente fazer. Obedecemos, cremos na verdade do Evangelho e a nossa vida é transformada. Obedecemos, cremos na verdade do Evangelho e a nossa vida é transformada. Deixa eu falar uma coisa, irmãos, que eu recebi, assim, eu acho que é a orientação do meu ministério, porque eu não consigo deixar de falar disso. Os ídolos do coração. Você pode ser seu próprio ídolo. O ídolo é o quê? Em Êxodo 32 nós encontramos a definição do que é um ídolo. Êxodo 32. No livro de Êxodo 32, no capítulo 1, o povo de Israel nos dá uma definição clara do que vem a ser um ídolo. O texto diz assim: o povo viu que Moisés estava demorando muito para descer do monte. Então eles se reuniram em volta de Arão e lhe disseram: não sabemos o que aconteceu com Moisés, aquele homem que nos tirou do Egito. Portanto, faça para nós deuses que vão à nossa frente. O povo percebia que Deus ia na frente deles. De dia os guiava com uma nuvem, à noite os guiava com uma coluna de fogo. Deus estava na frente deles. Toda a esperança de chegar lá estava em Deus que está na nossa frente. Todo o conforto na viagem estava em Deus que está na nossa frente. Mas quando Moisés subiu para o monte para falar com Deus, quem estava na frente? Eles não conseguiram ver. Aí olharam para Arão e disseram: faça para nós um bezerro que vá na nossa frente. Um bezerro que nos dê segurança, um bezerro que nos dê conforto na viagem, um bezerro que nos dê paz, um bezerro que nos dê garantias que vamos chegar lá. Então, irmãos, você vê que nessa compreensão do povo de Israel, a gente tem muito ídolo, porque a nossa esperança muitas vezes não está no Senhor. O nosso conforto muitas vezes não está no Senhor. A certeza que vamos chegar lá muitas vezes não está no Senhor. Está em quem? Está em nós. Porque quando você acha que o facto de você não mentir, não adulterar, não fornicar, não fumar, não beber, te dará garantias de entrar para o céu, você é seu próprio Salvador, é seu próprio ídolo.
Quando você acha que trabalhando para a igreja, se esforçando no ministério, no coral e blá blá blá, isso é garantia para entrar no céu, você é seu próprio salvador. Por isso é que eu digo, isso é mais grave. É mais grave do que pensar que o Senhor te abandonou. Esse era o pecado da igreja de Éfeso. Eles tornaram-se seus próprios ídolos e nós podemos descarrilar para esse caminho e nos tornar os nossos próprios ídolos. Ou não, ou outras pessoas, ou nosso pai, a nossa mãe, nosso tio, seja lá o que for. Mas o nosso coração se apega facilmente aos ídolos. Amavam o Senhor, trabalhavam para o Senhor, mas perderam o primeiro amor, perderam a ternura. Que o Senhor nos ajude a concentrar o nosso coração no sacrifício de Jesus Cristo, na cruz de Jesus Cristo. A nossa oração precisa ser: Pai, nos aceite não pelo que nós fizemos pelo Senhor, mas pelo que Cristo já fez por nós na cruz do Calvário. É isso. Esquece isso, estragou. Você vai chegar no céu cheio de zelo, cheio de fervor, mas Jesus nunca foi teu salvador. Você mesmo tentou se salvar. Quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E ponto final. Vamos orar.